Mas tinham outras questões, até de cálculos de créditos para tentar melhorar. Então, é isso que eu estou dizendo, a gente está tentando, me parece, posso estar errada, mas passar por cima de questões que são mais fundamentais, como, por exemplo, o tempo de conclusão do TCT, que a gente não consegue mudar, alterar o conteúdo, não é a proposta que estava aqui. No projeto anterior, a proposta era várias matrizes, mas que não tinha uma integralização diferente, porque a gente não pode mexer nisso. Então, colocar mais disciplinas para fazer, ver se eles vão ou não melhorar, eu não acho que é justo. Não, eu acho que é correto. Só para... Patrícia, só para explicar para você. Resumidamente, esse processo começou o ano passado de revisão. A gente fez, agora eu acho que cheguei aqui paradinho. A gente começou esse processo no ano passado, né? A gente tem um limite agora estabelecido. A intenção da coordenação e da constituição do EIDE é que essas discussões não parem, só que a gente tem um limite de prazo estabelecido, que já foi prorrogado, na verdade, e que os cursos pós-VCT estão esperando essa proposta de revisão do VCT para ir aí sim alimentar a revisão dos cursos pós-VCT. O que a gente deixa aqui claro que a coordenação atual não vai criar nenhuma disciplina a Deus dará, sem observação, sem propósito, sem fundamentação, né? A criação de disciplina é pautada por resolução, conceito, existe uma tramitação para isso, né? Tem que ser aprovado no Conselho de Centro, encaminhado para aprovação do CG, né? E conceito. A questão aqui é que a discussão não para. A gente agora no NDE, você é membro do NDE, eu sou membro do NDE, que essas questões maiores de acompanhamento pedagógico do desenvolvimento do curso, ela seja uma discussão contínua. Aqui na plenária, é justamente no sentido de deliberar em cima do documento que foi reflexo de discussões que a coordenação pautou. Então, o que a gente vai votar agora? Aí você explica. A gente vai votar se a gente faz essa alteração. É o seguinte, pela resolução, a CG e o conceito precisam alterar. Se é o BI que está propondo, você pode propor como membro do conceito, mas se é o BI que está propondo, tem que passar pela CG e pelo conceito essa resolução, essa alteração. Hoje não é possível criar, é preciso criar livro. Qual o problema de livro? É melhor que seja um uso militar que faça exercícios de FUF. Tá certo? É um outro tipo de oferta, número de alunos, é outra categoria de disciplina. Então, a gente está notando aqui, de encaminhar para a CG, a correção da negação é uma vírgula, de que, além das opções das obrigatórias de qualquer curso pós-BCT, o BCT possa propor as suas disciplinas de opção para a CG. Então, daí a minha preocupação é meio parecida com a Patrícia, no sentido que o que significa o BCT propondo, né? É complicado, né? Então, por exemplo, essas disciplinas que a gente está falando da física, de exercícios, foi discutido na física, a gente conversou, então está sendo proposto pela física. Sim, mas aí o BCT propondo, o BCT não vai propor sozinho sem conversar com os grupos que provavelmente são um pouquinho, é um resgate, eu fiquei muito feliz do lado da Denise, porque a gente discutiu muito sobre isso. Por essa vírgula é resgatar o projeto original do BCT, em que ele podia ofertar disciplinas que têm interesse não do pós-BCT. Porque nós temos interesse em disciplinas. O BCT pode ter interesse em disciplinas de opção limitada, porque a gente está mantendo uma carga horária reduzida em 46%, que é do projeto original, e que não seja interesse de nenhum curso. E hoje o BCT não consegue. É que não existem os professores do BCT, né? Todos nós essa jornada é professor do BCT. Todos nós somos professores do BCT, mas quando você vai alocar, quando você... É aquele negócio de ter uma disciplina sem par. Passa aqui. Não é sem par. Por que você acha que no obrigatório lá de qualquer curso é mais par do que o BCT deve ser par?
porque ela foi pensada para resolver um problema que os professores que estavam dando aquela disciplina estavam sentindo, né? Então, tudo bem. Mas a coordenação deve Esse ser. problema é da, você percebe isso nos alunos da física ou nos alunos do BCT? Os alunos que precisam. Então, vocês só estão propondo como física porque física é um grupo de Porque física. foi, exatamente. Mas só faz sentido isso proposto pelo BCT, concorda? Porque não Olha, pode mas mandar. eu estou falando que... Não, eu não entendi a preocupação do Pedro. Eu posso tentar, Pedro? A preocupação do Pedro é o seguinte, estou entendendo a preocupação dele. A preocupação dele é se de repente aparece uma disciplina do nada, assim, vaporizou, sabe, materializou uma disciplina que acho que talvez a mesma preocupação materializa uma disciplina sem nenhuma discussão. Vamos supor, nós vamos dizer isso, vamos supor que ele vai fazer nada, você, diretor do CCNH, falar com o diretor do CNCC, fazer, tem professor, você fala, não, isso é loucura. Oferta! Não, por exemplo, a gente aqui decide que, já que a matemática que é mais crédito, a gente vai ter aulas de exercício para matemática. Os caras não querem, eles têm outra proposta, né? Então, eu sei que não se isso, mas essa é a preocupação. Fala, Elson. Parecer que eu vou Bom, boa tarde. Eu acho que talvez o que a gente pudesse fazer. Bom, primeiro, eu sou totalmente favorável que haja essa mudança na resolução de tal forma que o PCT possa sim criar essas subjetividades. Eu acho que se a gente poderia votar agora seria isso. Acho que nós não vamos, a minha impressão é que nós não deveríamos votar agora. Já quais são a lista de subjetividades? Não é isso. Exatamente. Então, e aí eu acho que eu me sinto um pouco desconfortável, muito contrário, me sinto confortável em que a plenária faça esse encaminhamento de alteração dessa resolução para que o BCT possa sim criar disciplinas de opcionalidade. Como isso vai se dar, eu acho que é uma outra questão, né? E aí eu tenho a impressão que as coisas possivelmente caminhariam da seguinte forma, né? Como é que funciona hoje quando você vai ofertar uma disciplina? Existe um curso demandando, tá? Mesmo as disciplinas de opção limitada. O que eu entendo, aí eu acho que o núcleo docente durante o PCT tem um papel fundamental nisso, que é caracterizar essas propostas como efetivamente disciplinas de opção limitada do PCT. Sim. Porque eu entendo que nem sempre o que será proposto tem características de opção limitada. Eu, por exemplo, sou totalmente crítico a essa resolução. A maneira como todas as disciplinas de opção, todas as disciplinas obrigatórias tornaram-se disciplinas de opção limitada do PCT, porque, por exemplo, eu sou da área de computação, eu vejo inúmeras disciplinas obrigatórias da ciência da computação que não tem perfil de disciplinas de opção limitada do PCT de forma alguma. Ok, eu entendo que isso foi feito para sanar uma outra questão de desequilíbrio que tinha. Mas, enfim, concluindo, eu acho que a gente poderia sim caminhar, que fosse quebrar essa barreira do PCT, criar seus próprios sistemas de opção limitada, e acho sim que o NDE vai ter um papel fundamental, e depois a plenária vai votar, porque o NDE não é deliberativo, né, ele é discutivo, para sim a gente caracterizar essas propostas como sistemas de opção limitada, ou dizer, não, elas não têm características de opção limitada. Mas mais do que Arnaldo, isso, não pode vamos. ser. Arnaldo. Bom, gente, eu acho o seguinte, eu acho que essa é uma discussão muito complexa, muito delicada para a gente fazer no final de reunião com a plenária esvaziada. Me desculpe, eu não vou isso em votação hoje. Eu acho que a proposta do ONU é importante, a gente ser discutida e avaliada, mas não aqui, não agora. Acho que a gente já tem menos um terço da plenária original, isso é muitíssimo delicado, porque isso envolve alocação didática, isso envolve coordenação de curso, isso é um negócio complicado. Até, só um segundo, até porque a coordenação pode encaminhar essa discussão para a PG sem iniciativa, mas se a gente votar contrário, essa discussão acaba. Né? Então, eu acho que nesse momento é temerário a gente pôr em votação agora, com esse nível de entendimento que a gente tem sobre esse assunto. Então, se você me permite, a proposta é encaminhar para ser discutida.
Mas eu acho que não A precisa propósito da Assembleia, é isso que não está falando. A proposta é encaminhar para a CG. Denise, Então, pelo menos autorizar a coordenação que dispare essa discussão na CG. Qualquer membro Alguém da tem CG que do conselho alguém pode tem que levantar isso. alguém tem que disparar essa discussão. A coordenação pode disparar essa independente da plenária. Então, a questão é, a plenária está se manifestando sobre isso, não um número reduzido de pessoas. Tudo bem, não tem problema. Tá bom, Denise. Atuado, não tem problema. Então, O encaminhamento e a coordenação. Bom, então, só para contribuir um pouco com essa ideia e dar um pouquinho de histórico porque essas resoluções foram feitas. Primeiro, realmente resolveu o problema dos alunos que tinham que fazer os 56 créditos de opção limitada e muitos já entram com uma ideia muito definida do curso específico que querem fazer. Já estavam com dificuldade em conseguir terminar o PCT. Segundo, a definição do que era opção limitada. Então, havia uma indefinição muito grande. Então, decidiu-se naquele momento que seriam as obrigatórias dos outros cursos. Eu concordo também que várias obrigatórias de curso específico são específicas demais para terem esse caráter do bacharelado interdisciplinar, então não precisariam ser opção limitada. Concordo também que cada BI poderia ter suas próprias opções limitadas. Embora isso tenha consequências na questão da alocação didática, como já foi falado, de que assim, o professor aqui normalmente ele é contratado para um determinado curso específico, apesar de ser também professor de BI. E todos nós temos nossas responsabilidades com os cursos específicos aos quais estamos credenciados. Então, na hora que tem pouco professor, é lógico que essas disciplinas acabam ficando com maior problema para a alocação. Mas acho que é uma boa evolução, a gente recomendar essa discussão de rever esses conceitos. E só assim, para ajudar vocês, na 140, ela diz que qualquer alteração na lista de disciplinas obrigatórias e opção limitada de qualquer curso caracteriza uma modificação do projeto pedagógico. Então, assim, como nós estamos num ponto que nós estamos discutindo o novo projeto pedagógico do PCT, é importante que essas alterações ocorram ou antes ou durante o processo de aprovação do próprio projeto pedagógico do PCT. Ou que se deu uma abertura na 140 de falar, olha, se aparecerem opções limitadas, que aí serão discutidas com mais calma, não tem necessidade de se aprovar novamente o projeto pedagógico, senão fica só assim uma questão de fazer as coisas coerentemente com as duas resoluções. Vale lembrar aqui, Márcia, que teve algumas sinalizações, acho que da professora Denise, da professora Aline, do SEX, que saiu, acho que para Fernando Madeira também, o professor Vinícius Tifo. A gente pede que todos os professores aqui possam dar uma olhada novamente no texto, em qualquer contribuição, a gente aceita antes de encaminhar esse documento à CG. Principalmente observando lá a sua área de ingresso e de formação. A gente não colocou aqui encaminhamento para retirar os nomes, Mas o NDE já voltou, E a gente tem da regulação, a sinalização que pode. Só explica isso. Na verdade, uma coisa que eu acho que a gente vai mudar em relação a esse texto, que foi aprovada por maioria do NDE, é de que você tem um custo muito grande para ter, por exemplo, R$ 9.000 como coordenadores temporários ou de uma gestão temporária. Então, a ideia que a gente propôs é de não ter nome de ninguém no curso. Mesmo os docentes que vão embora, todas vezes que você muda, ou um docente que entra na universidade, que sabe na universidade, você tem que mudar o documento. É a mesma linha de raciocínio que a professora Denise acabou de falar. Então, a ideia é que a gente tire nomes de gestão, de coordenação, de professores, e o ideia é um curso de si só. A gente consultou a regulação, pode fazer isso. Quer dizer, o curso vai sem nome nenhum. O BCT vai... O projeto é apessoal. Ele é apessoal, ele está acima das pessoas que estão coordenando agora, no futuro, ano passado. Então, o IDE aprovou isso, por unanimidade, a gente está colocando aqui, se sente uma votação. Não precisa, porque está tudo em resolução. A resolução que cria o IDE, existe uma portaria do IDE. Existe uma resolução que diz quem é que está cadastrado. Alguém tem alguma objeção contra isso? Quer colocar aqui? Alguém se opõe a isso? Então, eu vou assumir que todo mundo está a favor disso. E o documento que é o final, que vai para a CG, está sem nome nenhum. Ninguém participou de discussões aqui.
apessoal. A gente agradece a contribuição. A gente agradece a contribuição de todo mundo. Eu acho que a gente finaliza esse processo com 10 eventos. Chegamos finalmente ao fim, talvez, esse processo, para encaminhar dessa revisão. A gente vai agora só aqui internamente, nos membros da coordenação, fazer uma ação simbólica para encaminhar o texto, essas percepções para a CG. E a CG encaminha para o Conselho, finalmente. A coordenação vai encaminhar.